Olá, irmãos, estamos aqui de volta e hoje em continuação do curso de libertação, estudo sobre libertação. A gente falou na última aula sobre perdão. A gente vai tratar hoje sobre a nossa identidade, mas especificamente eu quero tratar essa questão de orfandade que tem atingido nossa identidade diante de Deus. Uma das primeiras coisas que nós temos que saber diante de Deus, e para que nós, como filhos de Deus, possamos crescer na fé, nós somos filhos de Deus, um bebê cristão, depois nós temos que crescer. Mas para que possa crescer, é fundamental que a gente saiba da nossa identidade diante de Deus. E o inimigo tem trabalhado muito nessa área para que os filhos de Deus percam a identidade diante de Deus. De que forma o inimigo trabalhou isso? Ele roubou a nossa identidade diante de Deus e nos tornou órfãos de pai, que o Senhor é nosso pai, mas o inimigo trabalhou para que as pessoas se sintam órfãos, abandonados, solitários, rejeitados. O inimigo trabalhou para que você se sinta vítima do sistema, que não merece, que não tem um pai que te acolhe. O inimigo tem trabalhado dessa forma, mas nós temos que saber da nossa identidade diante de Deus. Muita gente fala, mas pastor, mas eu não tenho problema nessa área. Olha, de todos que a gente tratou, todos tiveram problema nessa área, começando por mim. Sim, meus pais nunca se separaram, meu pai nunca me abandonou, sim. Meu pai viveu até 83 anos de idade, sempre presente, sim. Mas o inimigo tem colocado isso em nossas vidas para a gente não perceber o amor de Deus, o amor, a paternidade do Senhor em nossas vidas. Nosso Senhor, quando Ele veio em primeiro lugar para salvar a todos nós, não é isso? Só que antes de o Senhor vir para salvar, Ele enviou um mensageiro, aquele que preparou o caminho do Senhor, ou seja, o João Batista. E o João Batista, uma das funções, claro, que era para preparar o caminho do Senhor, mas ele veio para preparar os filhos de Deus, preparar o povo de Deus para o Senhor. Vamos ver rapidamente no livro de Lucas 1:17. Lucas 1:17 fala assim: Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Amém. Aqui diz que para deixar um povo preparado para o Senhor. Amém? Então, o João Batista veio, claro, como falou em Malaquias também, que Elias voltaria, sim, voltou na figura de João Batista, não é isso? Esse que fala a palavra de Deus. E ele voltou no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, enviou o João Batista antes para deixar o povo preparado para o Senhor. E que povo é esse? Que preparo é esse para o Senhor? No livro de João 1:12 e 13, a gente sabe muito bem desse versículo. João 1:12 em diante diz assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém. O verso 12 e 13 é tremendo, diz: Mas a todo quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso quer dizer que a vontade de Deus, o plano de Deus, o nosso Senhor Jesus, quando Ele veio e demonstrou seu amor para conosco antes que nós conhecêssemos a Ele, é para preparar como filho de Deus. Sim, isso é mais velho do que andar para frente, não é isso? Quem é que não sabe disso? Sim, mas é justamente aí, isso é tremendo. O Senhor nos deu como adoção, como filho de Deus, não somente como participante do seu reino,
do seu ministério, não só como participante da glória de Deus, não. Ele nos convocou como filho, seu próprio filho. Amém? Vamos ver no livro de Gálatas 3, acho que é 3, Gálatas 4, né? Gálatas 4, eu vou ler a partir do 4. Não, 3, a partir do 3. Gálatas 4, verso 3 em diante. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém, glória a Deus. O Senhor não só simplesmente Ele nos salvou do pecado, levou para a salvação, vida eterna. Não é só isso. Ele queria que você se tornasse algo muito mais próximo disso. Por exemplo, o amigo, você tem grau parentesco com o amigo? Não. O filho, sim. Inclusive, o grau parentesco com o pai e filho é o mais próximo de todos. Claro, o casal é um corpo só, então eles estão juntos, então é uma coisa só. Agora, no casal, a figura mais próxima é o filho, porque o grau de parentesco, quando a gente mede, é 1, e entre os irmãos é 2, o tio é 3, quando é primo é 4, porque já passa, porque tem forma de fazer cálculo, tudo isso, né? Isso quer dizer o quê? O filho é a figura mais próxima que você pode existir diante de um Deus. E ele nos tornou filho. Só que o inimigo não quer isso, não queria isso. E o inimigo tirou essa identidade de nós, nos colocando o espírito de órfão, dizendo que Deus não te ama, Deus te abandonou, Deus te deixou solitário. Algumas vezes, mesmo você tendo pai, você se sentiu órfão? E principalmente quem tem pai separado, quem é órfão, claro, vai sentir muito mais. Pai é aquela figura onde nós encostamos nele. Pai é aquela figura que nós nos apoiamos a ele. Pai é aquela figura que é a fortaleza, que nós sentimos a paz, segurança, tranquilidade. Esse é o pai, não é isso? Mas o inimigo tem colocado o quê? Tem jogado mentiras na sua vida, dizendo que você é órfão. Não assim, nessas palavras, muitas vezes, a gente constata o espírito de orfandade, mas, claro que o inimigo não fala assim. O inimigo coloca no pensamento: olha, você está sozinho, cara. Você está abandonado. Você não tem quem você possa confiar. Olha, e agora? Você está sozinho, quem poderá te ajudar? O inimigo sempre fala isso. E agora, quem poderá nos ajudar? A do Chapolin Colorado, né? O inimigo fala assim. E às vezes a gente aceita essas ideias dos inimigos, dizendo: olha, não dá para confiar em ninguém. Eu não tenho ninguém, não tenho onde me apoiar. E o inimigo tem colocado esses pensamentos nas pessoas e as pessoas têm aceitado. E às vezes quando a gente se frustra com algum amigo, com alguém, a gente fica magoado, isolado. Às vezes quando a gente leva a bronca do pai, acaba acontecendo isso também. Por isso que o inimigo tem atuado na intriga, principalmente entre pais e filhos, para que os filhos fiquem com ferida dos pais, para se afastar dos pais, para perder a identidade que existe entre pai, o Deus Pai e você. Alguma vez você se sentiu abandonado? Alguma vez você sentiu solidão? Algumas vezes você se sentiu rejeitado por alguém, alguma coisa, ou por alguma instituição? Alguma vez você se sentiu vítima de alguma coisa? Só comigo acontecem essas coisas. Por que você fica amarrado pelo sistema, que você se sente vítima toda hora? Claro, mas isso é fato, pastor, isso aí acontece em todo lugar. Sim,
Uma coisa é existir de fato, outra coisa, você sentir isso para você como feridas. Isso é diferente. Então, normalmente o espírito de orfandade, o espírito órfão, que em primeiro lugar é perda de identidade para com o Pai, que você é filho de Deus. E quando a gente esquece disso, entra o espírito de orfandade nas pessoas. E o espírito de orfandade, ele trabalha juntamente com abandono, juntamente com solidão, juntamente com rejeição. E trabalha também com vitimismo, de se fazer vítima toda hora. Nunca assume culpa, sempre é vítima de alguma coisa, sempre quer colocar a culpa nos outros, é igual a Adão, né? Foi você que comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi de comer? Olha, aquela mulher que o Senhor me deu e que me fez comer, espírito de vítima. Vem desde Adão, irmãos. E juntamente com isso vem muita tristeza. E quando a pessoa se aprofunda na tristeza, entra em depressão. Aí vem um medo, todo tipo de medo, fobia, todo tipo de insegurança que vem tomar conta da pessoa. E quando isso é agravado, vem pânico. Olha, a gente já fez libertação de muita gente que tem pânico. Tinha pânico, né? Agora não tem mais. Isso não é só pânico, simplesmente, olha, pânico sai em nome de Jesus. Não, não. Isso está atrelado ao medo, à depressão, à tristeza de ser vítima, está atrelado com rejeição, está atrelado muitas vezes com solidão, muitas vezes, olha, ninguém me entende, olha, eu falo, vocês não entendem, sabe? É de se tornar vítima. Desde criança, tem criança que fala assim, por que só comigo acontecem essas coisas? É vítima, espírito de vítima. Né? Mas o nosso Senhor Deus, ele diz, olha, você é meu filho, eu coloquei espírito de seu filho ao coração de vocês. A gente leu aqui Gálatas 4, né? E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Abba, Pai, quer dizer papai. Abba é papai. É pai, assim, de forma como criança chama o pai, na forma mais pura e simples, pai. Não é aquele papai, não é aquele o pai. Não, não, não. É papai. É como criança chama o pai. Esse é o Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Irmãos, o povo de Israel não estava escravizado no Egito. Eles foram libertos. Quando você não conhecia Jesus, você não estava escravizado pelo diabo? Você não era escravo do inimigo? Você não era escravo das trevas? E às vezes existe esse costume, esse hábito de ser escravo. Por isso que tem muitos irmãos que vêm aqui na igreja, irmãos, parece escravo ainda. Não veste a camisa. Quando vê alguma coisa errada na igreja, cadeiras assim faltando, sabe? Lixo jogado na igreja, eles não pegam, porque eu não sou dessa casa, eu não sou, sabe? Isso é espírito de escravo. Agora tem outros irmãos que chegam e falam, pastor, quebrou um vidro aí, eu posso trocar? Esse tomou posse, essa igreja é minha, eu faço parte dessa igreja, eu sou filho de Deus, essa é a casa de Deus, e a casa de Deus está com o vidro quebrado, e eu vou lá trocar, pastor, eu posso trocar? Esse assumiu. Agora os outros, olha, não é minha casa mesmo, se quebrou vidro, se tem lixo no chão, se tem alguma coisa errada, se tem, sei lá, não veste a camisa, porque é escravo. Escravo, quando chega no lugar, você fica só olhando para ver se eu não estou ferindo ninguém, se eu estou fazendo mal a alguém. Se o pastor chama, ô irmão, o que eu fiz de errado, pastor? Sabe? Tem irmãos e irmãs que, quando a gente chama pelo nome assim, ô irmão, fulano de tal, pastor, por que você está me chamando? O que eu fiz de errado? Isso é vítima, isso é escravo. Sendo que tem alguns irmãos e irmãs, quando a gente chama, sim, pastor, e aí? O que você está precisando? E aí, o que manda? Está vendo a reação? A reação é diferente. Tem gente, só de a gente olhar para a pessoa desvia o olhar, olha, senão ele vai me chamar. No estudo bíblico também, quando a gente olha nos olhos assim, a pessoa desvia o olhar. Aí ele vai me perguntar uma coisa, não sei. Esse é espírito de escravo, espírito de vítima. Irmão, você não é escravo.
Você já viu alguma criança pequena, de 2, 3, 4 anos de idade, quando o pai chega com um presente, sei lá, só pela presença do pai, já vem com aquela alegria para dar abraço. Oi, papai, tudo bem? E vem uns beijos. Imagina um filho que fica no canto assim. Se olhar para mim, eu não vou olhar para ele. E muitas vezes a gente faz isso diante de Deus, não é isso? Isso é espírito de orfandade, espírito de rejeição, espírito de vítima, espírito do medo. Ah, pastor, tudo é espírito? Sim, está ligado ao espírito. Muitas vezes não é nem espírito, porque o inimigo não precisa nem ter o trabalho de chegar com os espíritos e é só jogar uma semente que a pessoa já se estribucha lá, né? Quando tem espírito de fofoca, essas coisas todas, ele só acende o pavio, né? Só joga uma faísca ali e vai embora. O resto, as pessoas fazem isso. Irmãos, se você tem alguma característica das coisas que eu falei, então precisa ser tratado dessa semente, raiz que o inimigo colocou já desde seu subconsciente. Isso, na realidade, o inimigo está trabalhando contra o espírito de você ter sido adotado como filho de Deus. Você é filho de Deus. O inimigo, ele conhece seu nome, mas chama pelo apelido. Ó, preguiçoso. Ele conhece seu nome, mas ele chama pelo apelido. Deus conhece seu apelido, mas te chama pelo nome. E aqui, inclusive, Isaías 43 é tremendo. Vamos ver Isaías 43 rapidinho aqui. Isaías 43, verso 1 em diante diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó. Aqui em vez de Jacó coloca seu nome. Aquele que criou, ó Felipe. Ou aquele que criou, ó Jaime. Aquele que criou, ó Regina, Maria, Isabel. Coloca seu nome aí. Aquele que formou, ó Isabel. Aqui fala Israel, o povo de Deus, né? Não tema, pois eu o resgatei. Resgatou de onde? Da escravidão do Egito, da escravidão do diabo. Você não é mais escravo, irmão. Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. E aqui está dizendo, não tema, pois eu o resgatei. E eu chamei pelo nome, você é meu. Irmão, você não é de ninguém não, é do Senhor. Deus está dizendo, você é meu. Eu te resgatei, eu te criei, eu te formei, eu te resgatei, chamei pelo nome e você é meu. Amém? Esse é você. Esse é você. Então não fuja, não se esconda. Quando a gente fica ferido, quando a gente fica magoado, quando a gente fica com medo, olha, Isaías ficou com medo. Ele derrubou 850 profetas de Baal, de Astarote, fez cair fogo do céu. Foi o único que eu saiba na Bíblia, irmãos, que fez descer o fogo do céu para queimar todo o holocausto. Foi Elias. Uma vitória triunfal. E logo em seguida, a rainha Jezabel ameaçou ele, ficou com medo. O que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu, entrou no deserto sozinho. Irmãos, a palavra de Deus diz que ele fugiu, ficou com medo, fugiu, entrou no deserto, ficou debaixo de um pé de giesta, pedindo a morte. Inclusive, olha, eu esqueci de colocar aqui, ó. Pede a morte, vem espírito de morte e, consequentemente, suicídio. E quando isso é agravado, a pessoa tenta suicídio. Isso é falta de tomar posse da sua verdadeira identidade. Quando vem muita tristeza, pânico, fobia, vem o espírito de morte, para você pensar em morte, e essa cambada vem tudo, o suicídio vem, fala, olha, vamos acabar com tudo isso, é melhor você morrer, aí você acaba com tudo isso. E nessas horas, irmãos, o inimigo vem e fala assim. Muita gente já deu esse testemunho de tentativa de suicídio, que o inimigo vem e fala, olha, vamos pular daqui, vamos pular da janela aqui, vamos acabar com tudo isso, vamos morrer. Olha, você morre e acaba com tudo isso. E espíritos enganosos vêm tentar acabar, porque a finalidade deles é roubar, matar
e destruir por completo a sua vida e a sua família. Mas a palavra de Deus diz o quê? Isaías 43, continuando. Verso 4, 43, 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. Deus está falando, olha, não interessa, não importa a opinião dos outros. Deus está falando para mim, você é honrado e precioso à minha vista. Amém? Olha para o seu espelho e fala assim, você é honrado e precioso aos olhos do Senhor. A opinião dos outros, isso é intriga da oposição. A torcida, deixa a torcida falar o que quiser. Você está no campo jogando, você é o jogador que está jogando. Não dê ouvidos à torcida, a torcida fala o que quer. Quem tem boca fala o que quer, irmãos. Você se importa com a opinião da torcida? Você se importa com a opinião dos vizinhos? Você se importa com a opinião daquelas pessoas que não te querem bem? Não. O que importa para mim é a opinião do meu Jesus. E meu Jesus disse, você é precioso, você é honrado à minha vista. Glória a Deus, glória a Deus. Porque eu amo, ele fala, eu amo você. Darei homens em seu lugar, nações em troca da sua vida. Está dizendo, você vale mais que nações. Não tenha medo, ele fala, pois eu estou com você. Irmãos, Deus está com você o tempo todo. Você não duvida disso, né? Se você olhar para o seu passado, olhe para o seu passado. Olhe para o seu passado, sim. Pense no seu passado, das coisas que você já viveu, das coisas que passou na sua vida. Se você olhar para o seu passado, hoje, qual é a conclusão que você chega? Em algum momento de angústia, tribulação, de medo, alguma vez Deus te abandonou ou não? Sim ou não? Nunca te abandonou, porque Ele prometeu, não te deixarei, nunca te abandonarei. Não foi isso? Se você olhar para o passado hoje, olhar para trás, alguma vez Deus te abandonou? Nunca. Só que naqueles momentos de dificuldade e tribulação, naqueles momentos, você não enxerga, você estava apavorada como se Deus não estivesse com você, não é isso? Sim, sim. Mas hoje, olhando para trás, você chega à conclusão em quê? Deus abandonou em alguma vez sua vida? Não, nunca te deixou, nunca tinha abandonado. É que você que não enxergava a presença de Deus, Deus nunca te abandonou. Amém? Você está entendendo isso, irmãos? Você não tem que esperar mais 10 anos, mais 20 anos para frente, para depois chegar lá e olhar por trás e tirar a conclusão, olha, Deus nunca me deixou, não. Não precisa jogar isso para o futuro. Isso quer dizer o quê? Da forma que Deus nunca me abandonou, conforme a palavra de Deus. Eu posso testemunhar que na minha vida, Deus nunca me abandonou naqueles momentos de dificuldade, angústia, dor. Daqui para frente, independente do que eu passar, Deus nunca vai me abandonar. Amém? Eu não preciso esperar mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, para depois olhar para trás e chegar à conclusão de que Deus nunca me abandonou. Irmãos, viva essa vitória já, a partir de hoje. Ele não vai te deixar e nunca vai te abandonar, porque você é o amado, você é honrado e precioso, que te formou, que te criou, que te chama pelo nome. Essa é a sua identidade. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente juntarei você, direi ao Norte, entregue-os ao Sul, não retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Verso 7 agora, Isaías 43, 7. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Inclusive eu coloquei aqui, eu fiz um rabisco na Bíblia, coloquei meu RG aqui. Meu RG, minha identidade é essa. Verso 7, não, 43 inteiro, né? Ele está dizendo, eu te fiz para a minha glória. Eu te fiz para a minha glória. Não importa a opinião dos outros. Deus está falando, eu te fiz para a minha glória. Eu te criei e formei. E eu te amo. Você é honrado e precioso à minha vista. Não importa a opinião dos outros. Deus está falando. Amém? Essa é a sua identidade. A questão é você tomar posse. Mas o que aconteceu até hoje? Ao invés de tomar posse e praticar isso em nossas vidas, nós temos dado mais ouvidos ao inimigo, dizendo você é miserável, você é fracassado, você tem medo, você é medroso, você é inseguro. A gente tem feito isso,
tem dado mais ouvido ao inimigo. Por isso que a gente não tem desfrutado da bênção do Senhor em nossas vidas. Por isso que a gente não tem muitas vezes conseguido viver o reino de Deus. Irmãos, eu estou falando isso porque passei muitos anos da minha vida assim. Eu não quero que ninguém passe por isso. Quando eu comecei a entender isso, glória a Deus, aleluia, nunca mais. E hoje, muito mais ainda, Deus fala que você é embaixador do reino de Deus aqui na terra. Irmãos, já parou um pouco para pensar que você é embaixador do reino de Deus? O que é embaixador? Claro que todo mundo sabe o que é um embaixador, né? 2 Coríntios 5, 20, ele fala: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Aí vai. 2 Coríntios 5, 20 diz: você é embaixador do reino de Deus. Irmão, para um pouco para pensar. Você é embaixador do reino de Deus, amém? Sim ou não? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já viu um embaixador? O que é embaixador? Um representante do governo de outro país no nosso país aqui? Por exemplo, lá em Brasília existe setor de embaixadas. Então tem embaixada da África do Sul, embaixada do Japão, embaixada da Itália, da França, dos Estados Unidos. Tem embaixada que é de todos os países ali. O que quer dizer isso? O embaixador, por exemplo, o americano, olha, ele é topetudo, viu? Por quê? Eu sou representante do governo, do presidente, a presidência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele tem esse orgulho. É um orgulho sadio, na realidade, né? Porque ele representa uma nação poderosa. E a gente representa que nação é essa? É o reino de Deus. Você é embaixador, representante do reino de Deus aqui na terra. Mas vamos analisar, por exemplo, embaixador dos Estados Unidos. Ou sei lá, da Inglaterra, da França, do Japão, embaixador. Você é embaixador morando aqui no Brasil. Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui é sua nação? Não. Isso quer dizer o quê? A sua terra verdadeira, a sua nação verdadeira é lá. É o reino de Deus. Você está entendendo isso? O embaixador está aqui permanentemente ou temporariamente? Temporariamente. Por isso que Deus fala, nossa habitação terrena é como se fosse barraca. Não é eterna aqui. É provisória aqui na terra, irmãos. Comparado com a eternidade que nós teremos lá no céu, nós temos uma vida aqui provisória. Você já viu embaixador fazendo investimentos aqui? Eu não vou ficar permanente aqui, essa terra não é minha. Eu sou um forasteiro aqui na terra. Nesse país, eu vou investir aqui por quê? Eu não sou daqui. Os irmãos estão entendendo isso? Olha o mistério aí. E por que você tem investido tanto? Desculpa, não você. Eu estou falando assim, generalizando. Por que as pessoas estão investindo tanto neste mundo? Se você é forasteiro, não é daqui. E olha, você tem que saber da sua identidade. Não deixa ninguém mexer com você, falar mal de você. Claro, você não vai comprar briga com ninguém, não. Mas olha, as coisas que as pessoas falam não atingem você. Será que quando as pessoas que colocam um comentário quando vê foto de embaixador no Instagram, Facebook ou no noticiário, será que o embaixador está ligando para a sua opinião? Ele está pouco se lixando com isso. Ele fala, eu sou embaixador dos Estados Unidos, eu sou embaixador da França, da Inglaterra. Não liga para isso. Não ligue para a opinião dos outros, para a fofoca dos outros. Lembre-se de quem você é. Você é filho de Deus, embaixador do reino de Deus. Inclusive, sabe o que acontece? Por exemplo, só para a gente entender melhor, vamos supor que o senhor é embaixador da França, ele estava jantando num restaurante, aí de repente começou uma briga ali dentro com outra pessoa, aí, sei lá, teve uma briga aí. Se alguém chega e deu um soco no embaixador francês, claro que o sujeito não sabe quem é, e na briga deu um soco nele. Como é que vai aparecer no noticiário? Que ele bateu no senhor fulano de tal, ou vai dizer, ele bateu no embaixador da França?
Na realidade, quem foi atingido? A nação da França foi atingida. Os irmãos estão percebendo isso? Se alguém quer te atingir, na realidade está atingindo o reino de Deus, porque eu sou embaixador do reino de Deus. Quem está mexendo comigo está mexendo com o reino de Deus. Aí você fala o quê? Olha, Senhor, olha o que eles estão fazendo. Mas eu libero perdão em nome de Jesus. E não se abale com isso. Não se abale com isso. Porque você representa um reino, o reino de Deus. Já viu o embaixador pedindo dinheiro emprestado? Olha, preocupado com aluguel, preocupado com isso, aquilo. Quem é que garante o sustento dele aqui? É o reino dele. Por isso a palavra de Deus fala, olha, não se preocupe com o que você vai comer, o que vai vestir. Se você realmente crê nisso, e você souber viver essa vida aqui na terra, não se preocupe. O reino de Deus está aí. Ele proverá. Ele proverá. Está vendo como a gente não tem conseguido viver como filho de Deus? A gente fala que é filho de Deus toda hora. A gente fala que a gente é filho de Deus muitas vezes, mas muitas vezes não tem conseguido viver, ou não sabe viver como filho do reino. Olha, essas palavras, irmãos, eu durante anos realmente eu tenho visto isso, e muitas vezes, Senhor, eu quero passar por uma renovação da minha mente, porque esse CPU não está processando na realidade. Eu entendi, mas não está processando. Às vezes leva um tempinho assim. Por isso que nós temos que ser libertos de tudo isso aí, porque esse pensamento de que você não é filho de Deus, não que você tenha esse pensamento de órfão, talvez você nunca pensou que você é órfão, nunca foi abandonado por Deus, mas nunca também soube tomar posse das coisas que o Senhor deu. Então é a mesma coisa que não é filho. Imagina o filho, imagina o embaixador dos Estados Unidos, quando chegar no aeroporto, ele já coloca um carro à disposição, casa à disposição, funcionários à disposição, todo o poder e autoridade do governo americano à disposição dele, e ele não soube desfrutar. É a mesma coisa. Aí de repente ele pega um ônibus, vai morar num apartamento, sei lá, em algum lugar, e fica preocupado com aluguel, com o que comer amanhã. Muitas vezes a gente tem feito isso diante de Deus. Isso é não saber tomar posse da sua identidade, ou não saber quem você é diante de Deus. O inimigo tem tentado roubar sua identidade várias vezes. Por aí vai, por aí vai. São muitas coisas que o inimigo tem feito. E nesse caso, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que o inimigo agiu dessa forma, colocando no seu subconsciente de que você não é filho de Deus, de que você foi abandonado pelo Senhor, que Deus não liga para suas preocupações. Ah, mas Deus é tão ocupado. Sabe por quê? Muita gente fala assim, ah, pastor, eu estou passando perrengue, já faz tempo, eu estou lutando, mas não estou conseguindo. Eu falo, irmão, você está na luta sozinho, por que você não falou? Por que você não me ligou? Por que não manda mensagem para mim, para a gente estar orando junto? Ah, pastor, o pastor é um senhor tão ocupado, vai se preocupar comigo? O senhor é tão ocupado. Irmãos, quando eles falam isso, me dá até raiva. Me dá até raiva. Mas é o que o Senhor sente também quando nós falamos isso a Deus. Mas Deus é tão ocupado, vai ficar se preocupando com minhas coisas pequenas, tão pequenas. Irmãos, você é filho dele. Você não vai se preocupar com as coisas pequenas do seu filho amado? É a mesma coisa, irmãos. Deus é onipotente. Não se preocupe, Deus não está ocupado demais para não te atender. Nunca aconteceu, isso não vai acontecer. O inimigo tem colocado no seu subconsciente de que você é abandonado pelo Senhor. Claro, mas eu nunca fui abandonado pelo Senhor. Mas também se você nunca soube tomar posse, é a mesma coisa que está abandonado. O inimigo tem colocado o espírito de rejeição. Não é que Deus te rejeitou, você se rejeitou do nosso Senhor Deus.
Sendo que Deus está falando, eu te formei e criei. Eu fiz para a minha glória. Eu te formei para a minha glória. Você é honrado e precioso e eu te amo e nunca te deixei. Deus está falando toda hora. E se você não souber tomar posse disso, é a mesma coisa que você ter sido rejeitado. Você se rejeitou. Não é Deus que te rejeita. É. Irmãos, eu estou falando isso porque isso é muito grave. E se torna vítima do sistema, das coisas, das pessoas. Aí vem tristeza, depressão, vem medo, insegurança, vem pânico, fobia de todos os tipos. E vem espírito de morte. Eu não quero mais viver, eu quero morrer. O espírito de suicídio aproveita e vem, vamos acabar com tudo isso. Vamos para um lugar melhor. O inimigo faz isso. Amém? Isso tem atuado em praticamente todas as pessoas. Todas as pessoas. Em primeiro lugar, irmãos, você tem que reconhecer o amor de Deus. Deus te amou, Deus falou tanto, mas muitas vezes esse tipo de pensamento tem bloqueado sua mente e não tem conseguido enxergar o amor que Deus tem por você. Amém? Pastor, tá bom, já entendi. O que eu faço agora? Vamos orar. Então, nessa hora, como é que nós temos que orar? Renegar e cancelar tudo isso e receber a unção de paternidade do Senhor. Amém? Você está pronto para isso? Porque isso aqui não é só estudo teórico, né? Vamos colocar em prática. Se você se identificou com alguma coisa assim, vamos orar? Vamos orar? Em nome de Jesus. Vamos praticar isso já, agora. Vamos praticar já. Então, se você quiser fechar seus olhos, diga assim comigo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Jesus amado, meu Pai. Jesus amado, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador e meu único Deus. Muito obrigado, Senhor, pela sua salvação, porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e derramou seu sangue, mas ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai e ainda vai voltar. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. E eu quero te agradecer também pelo perdão dos meus pecados. Da mesma forma que o Senhor me perdoou, eu também quero liberar perdão para todas as pessoas que me feriram, me machucaram, me magoaram, me prejudicaram, fizeram injustiças, aqueles que me deixaram triste, sejam por palavras, atitudes, até por pensamentos. Mas eu quero liberar perdão agora e abençoar todos eles em nome de Jesus. Mas nesse momento, Senhor, eu quero orar principalmente pela minha identidade, a verdadeira identidade. E eu quero ser liberto, Senhor, de toda a opressão maligna, de toda a mentira do diabo, toda a falsidade do inimigo que tem tirado a minha identidade. Porque eu sou teu filho amado, Senhor, em nome de Jesus. Portanto, eu quero declarar agora que eu rejeito, renego, cancelo e anulo totalmente toda a orfandade, todo tipo de pensamento de abandono, todo tipo de solidão, a rejeição e de vitimismo, de me tornar vítima. Eu rejeito, renego e cancelo em nome de Jesus. E eu renego também todo tipo de tristeza, depressão, todo tipo de medo, insegurança, todo tipo de pânico, fobia. E eu renego também todo tipo de pensamento de morte e suicídio também, Senhor. Portanto, coloca a sua mão sobre a cabeça e continua declarando comigo, em nome de Jesus. Portanto, Senhor, das coisas que eu reneguei, todos os demônios e espíritos malignos que estavam atuando nessas áreas na minha vida,
Saiam todos agora, saiam da minha vida em nome de Jesus. Saiam juntamente com todas as sementes do inimigo, todas as raízes profundas do inimigo, todos os frutos que elas produziram na minha vida até então. Eu quero que sejam arrancadas agora pela autoridade do nome de Jesus e saiam todos em nome de Jesus para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. E derrama sobre mim, Senhor, a tua unção de tua paternidade, porque o Senhor é meu Pai. Porque o Senhor me fez, me formou. O Senhor diz que eu sou teu filho amado, eu sou honrado e precioso, que o Senhor me ama, que nunca vai me deixar, que o Senhor me fez para a tua glória, que o Senhor me convocou para ser embaixador do reino de Deus aqui na terra. Essa é a minha verdadeira identidade, Senhor. Eu recebo essa identidade de ser teu filho amado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu recebo essa unção. Eu recebo essa unção da tua paternidade. Eu recebo esse teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Sua paz, segurança, a tua alegria, Senhor. Os frutos do Espírito Santo de Deus derrama sobre mim e preenche, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória é somente a Ti. Eu declaro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Não que tenha que ser exatamente assim, mas se você entendeu, sim. Primeiro você tem que rejeitar, porque o inimigo colocou esse pensamento e você aceitou mesmo sem querer, mesmo inconscientemente. E você tem que rejeitar e renegar das coisas que você tem tomado posse. Você tem que renegar, é cancelar isso. É a mesma coisa que cancelar. Então, eu rejeito e renego. Cancelo e anulo totalmente na minha vida essas características, pensamentos e principalmente os demônios e espíritos malignos que agem por trás disso, que estavam agindo na minha vida nessas áreas que eu reneguei agora, juntamente com sementes, raízes e seus frutos sejam arrancados da minha vida agora e saiam todos em nome de Jesus. Saiam todos em nome de Jesus para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Fazer uma limpeza, tirar tudo isso do pensamento. Muitas vezes, irmãos, fazendo essa oração, dá até uma tontura, ânsia de vômito, é quando ele está manifestando para sair. Às vezes, olha, tem gente que corre para o banheiro, vomita tudo, dá uma pontada na cabeça, dá uma tontura, isso é normal. Tem que mandar sair tudo. E depois que sai, irmãos, também não vai deixar a casa vazia, porque o inimigo sai, quando encontra a casa vazia, vem com mais 7, não é isso? Por isso que sempre você tem que orar abençoando a você mesmo. Senhor, eu quero abençoar a minha vida. Agora preenche-me, Senhor, esse vazio, esse lugar que eles estavam. Preenche-me, Senhor, com seu amor, a tua paz, segurança, a tua alegria, os frutos do Espírito Santo, do livro de Gálatas, né? Os frutos do Espírito Santo. Me preenche também, Senhor, com sua santidade, sua justiça, sua sabedoria. Enche-me, Senhor, do seu amor e principalmente a unção da tua paternidade. Porque o Senhor é meu Pai. O Senhor é meu Pai. Então enche-me, Senhor, com essa unção. Porque eu não sou abandonado, nem rejeitado. Nunca estou só. Porque o Senhor está comigo. Eu não sou órfão, Senhor. Eu tenho um Pai que é o Senhor. Eu não sou vítima do sistema. Não, não, não. E não tenho medo. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Vai declarando, e todo pensamento maligno manda sair em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Hoje nós falamos sobre nossa identidade, principalmente para acabar com o espírito de orfandade e tudo que nela estavam ligados. E preencher com nossa verdadeira identidade. Nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos filhos amados do Senhor, amém? Que essa bênção do Senhor seja na sua vida de agora para sempre, na sua vida e na sua família, em nome de Jesus, amém? Amém, vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau, a paz do Senhor.